hoje dá prosseguimento no capítulo 2 do livro Plenitude, Análise do Sofrimento. Anteriormente nós tivemos aqui 2 encontros sobre o sofrimento. E agora nós entramos no capítulo cujo título é Análise do Sofrimento. E para que a gente não se surpreenda, os próximos capítulos desse livro serão Origem do Sofrimento, Cessação do Sofrimento, Caminhos para a Cessação do Sofrimento. Então, o livro Plenitude, que surpreende muitos que ainda não tiveram oportunidade de ler o livro, trata dessa questão, aonde Joana de Ângeles vai fazer uma espécie de aprofundamento da compreensão do sofrimento da visão budista para a visão cristã e para a visão espírita. Espírita aqui, lembrando, ser no aspecto do cristianismo redivivo. Então, hoje vamos continuar no capítulo 2 do livro, e a introdução, como de hábito, trouxemos aqui de um livro de Emmanuel, que é o livro O Evangelho Comentado Mateus. No capítulo 4, versículo 32, nós lemos o seguinte: muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os a chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. Essa página que está inserida no Evangelho comentado por Emmanuel de Marcos, ela é muito significativa, sobretudo para esses estudos que estamos desenvolvendo com base na série psicológica de Joana de Ângeles. O primeiro aspecto aqui que nos chama a atenção é quando diz que muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na terra. Por que essa expressão de corpo em corpo? Joana de Ângeles quer deixar bem claro que ela se refere aos espíritos encarnados. A grande maioria que está na terra encarnada permanecem na terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Não é durante séculos, é durante milênios. Isso faz com que nós reflitamos a possibilidade de muitos de nós que hoje estamos inscritos nas escolas do cristianismo redivivo já termos sido participantes desde as épocas do cristianismo primitivo e certamente nos rebelado em relação às propostas libertadoras do Evangelho do Cristo. Porque durante muitas encarnações, os espíritos vêm para a Terra e voltam praticamente com conquistas nulas, espiritualmente falando. E pasmem, muitos de nós espíritas, principalmente, ao fazer certa aprendizagem do mecanismo da lei de causa e efeito e da reencarnação, acham que podem ficar aguardando reencarnações inúmeras para efetivar pequenas conquistas espirituais que não encontrem meios de estar adiando mais. Dessa forma, nós não avançamos em termos significativos, espiritualmente falando. Nós estaremos sempre voltando para a Terra, recapitulando erros, acertando algo, complicando mais 2 outras coisas. E Emmanuel continua dizendo o seguinte: a sementeira prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado.
Olha, essa expressão morte no pecado, ela faz parte mais de uma vez nas cartas do apóstolo Paulo. E o que é que ela quer dizer em si? Ela é sinônimo de pessoas espiritualmente mortas. As pessoas que vivem sob os condicionamentos e os instintos e necessidades puramente humanas e na busca de saciá-las como sendo o maior objetivo de suas vidas, estão mortas, espiritualmente falando. É isso que Paulo se refere a morte no pecado. E incrível, a expressão do apóstolo Paulo alcança pessoas de todas as religiões, inclusive aqueles que estão inscritos nas escolas do Espiritismo. Porque se não estivermos fazendo o esforço devido e necessário para o despertamento espiritual, nós faremos parte do grande grupo de mortos. Quem, ao receber a dádiva, primeiro da boa nova trazida por Jesus, e depois do Consolador prometido que agora a doutrina espírita traz, e acha que não há muito espaço de renovação íntima na sua vida, está mortinho da Silva, como se diz popularmente. É para isso que Emmanuel aqui é muito veemente em nos chamar a atenção. E ele continua dizendo: atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. Puxa vida, então chega um ponto aqui em que é detalhado para nós o que é que pode estar acontecendo conosco mesmos. Através dos laços familiares, efetivamos determinados resgates face aos crimes e erros graves do passado. Mas aí engendramos outras situações de sofrimento para as encarnações futuras, pelo fato de não estarmos trabalhando devidamente o despertamento espiritual em nós. E aqui poderíamos, concluindo essas observações, analisar o seguinte: e como sair dessa circunstância de morte em que a maioria se encontra envolvido na Terra? É exatamente aquilo que tem sido alvo desses estudos que nós realizamos: o despertamento do nosso eu profundo, a percepção da vida de uma forma consciente e desperta, superando tendências, pseudo-necessidades e abrindo campo no psiquismo nosso para uma renovação profunda dos valores espirituais da nossa vida. Só assim nós saímos dessas recapitulações intermináveis. É preciso haver, de uma forma mais efetiva, aquela conscientização de ser espírito no corpo e não ser um corpo no espírito. Porque quando a gente vive de uma forma muito ampla, só para as necessidades físicas, é como se nós fôssemos um corpo no espírito, e não um espírito que transitoriamente usa uma vestimenta física para mais adiante usar outra. Eu lembro aqui de um título de um livro que trabalha muito essa questão, que é do projeto Espiritizar, lá da Federação Espírita do Mato Grosso. É um livro de Afro Stefanini, que tem o seguinte título, vejam o título como é sugestivo: Eu, Espírito Imortal. E aí vai ser trabalhado ao longo de diversos capítulos, isso que de uma forma diversificada nós também aqui realizamos sob outros ângulos no estudo da série psicológica de João de Ângeles, que é o quê? Abrir portas
ampliar níveis de entendimento e de compreensão, a percepção nossa como espíritos imortais e não como corpos condenados à morte. Vamos assim entrar no capítulo Análise dos Sofrimentos do livro Plenitude. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Nem mais a austeridade cruel, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. Vamos aqui fazer algumas considerações desse primeiro slide do estudo do capítulo 2. Como deixa bem ressaltado aqui, a base do livro Plenitude é extraída dos conceitos do budismo, que, aliás, como nós aprendemos na doutrina espírita, todas as grandes religiões da humanidade têm a participação, a orientação, a diretriz do Cristo cósmico, aonde há valores, ensinos importantes para todos nós nessas religiões, principalmente quando nós já estamos trabalhando a compreensão da vida em termos de imortalidade, à luz da doutrina espírita. Nós podemos ler um livro budista, podemos ler um livro de qualquer doutrina religiosa e perceber nas entrelinhas o sentido espiritual profundo, comum a todas as grandes religiões da humanidade, e extrair desses conceitos aquilo que é aproveitável para a nossa vivência particular, pessoal. Aqui Joana de Ângeles vai destrinchando os conceitos do budismo sobre o sofrimento, trabalhando uma ponte com a compreensão espírita e, sobretudo, da psicologia transpessoal. Então, empenhar-se em superar o sofrimento deve ser a constante preocupação do homem. E o budismo estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Esse caminho do meio é justamente aquele aonde as imposições do nosso ego, que tem alicerce em querer nos destacar, evidenciar-nos dos outros, através de atitudes ou de comportamentos radicais, que muitas vezes aparentam ser comportamentos nobres, mas na grande maioria das vezes é apenas uma forma enrustida de se tentar dissimular os estados de desarmonia ou de infelicidade íntimas que não foram resolvidos. E é por isso que o destaque do caminho do meio, como sendo aquele no qual nós estaremos de uma forma mais natural e verdadeira, expressando um nível de despertamento espiritual legítimo e autêntico, sem chamar a atenção, sem querer nos portarmos como santos, entre aspas, mas numa linha de atitude e de ação, aonde o despertamento espiritual que nós já estamos trabalhando conosco mesmos se torne realidade em atitudes e comportamentos legítimos e que causem, sobretudo, a nós mesmos um nível de bem-estar e de satisfação que os outros não conseguiriam perceber. Por isso, o caminho do meio, como aqui é colocado, ressaltando que ele é estabelecido, sobretudo, através da meditação, como sendo
a diretriz ideal para a superação do sofrimento, sobretudo. Continuando, segundo slide, diz o seguinte: voltou-se então para a libertação dos homens e estabeleceu as 4 nobres verdades: o sofrimento, suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob 3 formas diferentes: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos sofrimentos. Puxa vida, diríamos, quantos sofrimentos! E aqui é importante ressaltarmos que esse destaque dado ao sofrimento, ele não é de maneira nenhuma algo extravagante. É porque o passado espiritual nosso, através das inúmeras reencarnações que já tivemos, estabeleceu condicionamentos, hábitos, arquétipos psíquicos no nosso inconsciente, aonde foi de uma forma muito aprofundada colocado a circunstância de que é necessário sofrer para poder resgatar, para poder ser feliz, para poder pagar. Isso está muito inserido no psiquismo de toda a humanidade. E isso engendra uma série de atitudes e de comportamentos na nossa vida atual que, mesmo estando nutridos de uma doutrina libertadora como é o Espiritismo, nós ainda, muitas vezes sem perceber, somos alvos de certo masoquismo, de certo gosto para estar sofrendo. Porque é como se lá dentro de nós, no nosso inconsciente, e na verdade isso está lá mesmo, dissesse assim: mas você tem que sofrer. Você tem que sofrer para pagar. E isso, meus amigos, é uma mentira. Alvo da série de frustrações que nós tivemos durante diversas encarnações, aonde as atitudes impensadas, geradoras de dor para nós e para outros, abriu campo de projeção nesse sofrimento. Inclusive também aqui não podemos esquecer o papel milenar que teve as diversas religiões pelas quais já passamos e que tornaram ainda mais firmes essa ideia dentro de nós. Quantas vezes já não temos tido a oportunidade, nós aqui do Ocidente em particular, de já termos participado de movimentos católicos, evangélicos, cujo conteúdo psíquico, estabelecido muito na culpa desde Adão e Eva, jaz no nosso inconsciente. E aonde por um mecanismo vicioso e mentiroso, ou nos culpamos ou queremos atribuir culpas aos outros pelo sofrimento que tenhamos a passar. Então é muito comum na encarnação atual, quer sejamos espíritas ou não, a gente ter, por uma espécie de índole íntima, a tendência a querer culpar os outros. E quando não achamos outros culpados, passamos a culpar nós mesmos. Não, você tem que sofrer porque você não presta. Você tem que sofrer porque você é uma pessoa muito má. O seu passado lhe condena, como aliás tem até um filme com esse nome. E isso tudo é a raiz motivadora disso. E o objetivo que nós temos tido aqui nesses estudos de Joana de Ângeles, entre outros aspectos, é esse. Primeiro, acabar com a história de culpa,
porque nem nós somos culpados e nem adianta estar culpando os outros. Quando nós erramos por ignorância. Se soubéssemos as consequências dos erros que fizemos no passado, não teríamos errado, a não ser que fôssemos alienados mentais, e nesse caso também não teríamos a culpa de responsabilidade por não estar usando o bom senso. Então, deixemos bem claro isso. Não há culpados. E a doutrina espírita nos chama de uma forma veemente apenas a algo que é imprescindível: assumir responsabilidades. Não é porque se errou que não se é responsável por aquilo que foi errado, mas isso não significará se culpar. E não se culpar significará, na maioria das vezes, não gerar campo de sofrimento. Quando a gente assume a responsabilidade, nós estamos com essa atitude, deixando bem claro para nós mesmos que nós estamos abertos a resolver, mas não a estar se culpando. Então, como aqui é colocado por Joana de Ângeles, nós estaremos trabalhando esses vários aspectos do sofrimento nessa aula que se inicia hoje. O sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. A dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados da exaltação emocional ou de depressão, conforme a estrutura íntima de cada vítima. Vejam, recentemente eu estive assistindo no YouTube uma palestra que eu recomendo muito, do Arthur Valadares, sobre Eurípides Barçanufo, e era sobre a esperança. Parece-me que era esse o título da palestra. Foi inclusive compartilhada aí por muitos aí pelas redes sociais. Uma palestra excelente, na qual ele narra em detalhes aquilo que nós já estivemos lendo em livros como Ave Cristo, 50 anos depois, há 2000 anos. Aqueles momentos cruciais em que os cristãos primitivos eram levados a enfrentar, por se dizerem cristãos, perante os poderes políticos da época, sobretudo do Império Romano. E era narrado ali de uma forma bem minuciosa como, numa daquelas antigas encarnações, já havia a presença do espírito que hoje nós conhecemos pelo nome de Eurípides Barçanufo, e que tinha que enfrentar uma situação muito traumática, muito dolorosa, onde, ao ser colocado ele, a esposa e 2 filhos pequenos, para serem emolados, para serem supliciados, caso não renunciassem publicamente à fé cristã e adorassem uma deusa, que eu esqueço aqui o nome delas na época, a que o Império Romano dava importância. E nesse teste perante o sofrimento atroz que ele passava, caso ele renunciasse a se dizer cristão, seria poupado a esposa e os filhos. Mas se não, todos iriam sofrer o suplício da morte e de sofrimentos atrozes por simplesmente manterem publicamente o compromisso com o cristianismo. É claro que aquele espírito, que eu esqueço o nome, mas que é o que hoje nós conhecemos como Eurípides Barçanufo, confiante nas leis divinas,
de que aquela prova, aquela situação só estava havendo por necessidades educativas e de crescimento para ele e para a família, ele não aberrugou a fé dele, ele não voltou atrás. Eu faço menção a essa circunstância e trago aqui para esse contexto do sofrimento pelo seguinte: só na medida em que nós, de fato, estivermos trabalhando o mais profundamente possível o despertamento da nossa consciência em termos de imortalidade, de eu profundo, e estivermos muito convictos do funcionamento das leis divinas em nossa vida e na vida de todos aqueles que são abrangidos por essas leis, é que nós podemos manter um comportamento de equilíbrio, de abnegação, sem engendrar outros sofrimentos perante as provas ou dificuldades que a vida nos apresenta. Trazendo para um contexto da nossa realidade atual, e isso é significativo porque todas as lições que os livros espíritas nos dão é para que a gente contextualize aquilo com a nossa vida pessoal e a situação que estamos vivendo. Nós somos chamados a fazer as seguintes reflexões. Vejam só: até que ponto o nível de convicção espiritual que eu estou trabalhando em mim possibilita a eu não ser vítima de mim mesmo, engendrando sofrimentos desnecessários. Porque se de fato eu estiver trabalhando isso de forma exitosa, perante as oportunidades e facilidades da vida moderna, perante o conhecimento que já usufruímos da doutrina espírita, era para, de uma forma muito natural, nós estarmos naquela situação que o apóstolo Paulo coloca na sua carta aos Tessalonicenses. Era para nós estarmos nos rejubilando sempre, estarmos profundamente felizes habitualmente, no dia a dia. Era para que a conexão com os valores reais e espirituais da nossa vida nos possibilitar um nível de plenitude e de bem-estar íntimo que não seria alcançado pelas dificuldades e problemas tão comuns do nosso dia a dia. Porque se fôssemos comparar de longe as provações e sofrimentos atrozes dos cristãos da época de Jesus para o que nós vivemos hoje, a grande maioria de nós é incomparável. E por que é que a gente ainda tem um nível pessoal de vida tão medíocre, tão sofredor, tão cabeça para baixo, como se, puxa, está tudo tão difícil, a vida está cada dia mais complicada, eu tenho cada vez mais sofrimentos. Os sofrimentos e as dificuldades que nós temos nos dias atuais, precisamos ter consciência disso, eles são ridículos perante aqueles que nos é dado o exemplo nos livros mediúnicos de Emmanuel ou de André Luiz mesmo. São ridículos. Então, o sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. É como se, tão habituados a sofrer, nós já sentíssemos certo prazer íntimo em estar expressando um nível de desconforto ou de dor pessoal ou individual, como se isso de algum modo servisse para amenizar a nossa consciência do despertamento espiritual que ela tem se negado.
O que é incrível, mas quando nós fazemos uma análise, por exemplo, de todos os condicionamentos e vícios que nos atormentam, que muitas vezes nos dão uma satisfação fugídia e que depois podemos ter sentimento de culpa. O que é que está engendrado por trás de tudo isso? Está engendrado a forma disfarçada que o nosso ego, vítima das suas próprias armadilhas, é hábil em criar para que a gente não faça o despertamento espiritual que já deveríamos ter feito. E aí facilmente a gente canaliza isso para diversos hábitos perniciosos, para certos vícios, como forma de sofrer por sofrer, para que aquilo que poderia já ter um trabalho muito mais amplo em termos de espiritualidade em nós, não seja realizado. Então a gente torna-se uma pessoa medíocre em certos vícios, que não faz mais sentido ter. Mas esses vícios é como se fosse uma válvula de escape, para que a gente não faça o trabalho espiritual que era para já estar sendo feito. Diz, Cleiner, usa aí o microfone. Quando nós temos a nossa consciência despertada e a nossa essência está no bem, e quando a gente se afasta dele, é motivo gerador de desarmonia, desequilíbrio, conflito, quer dizer, uma série de coisas negativas. E muitas vezes a gente também se posiciona. Vou dar um exemplo assim mais claro. A pessoa que não gosta de solidão, está carente, de vítima, se vitimiza, ninguém gosta de mim, ninguém presta atenção em mim, ninguém quer me ver, né? E fica na lamentação e na acomodação. Aí lembro que Divaldo se referiu na solidão, ele disse: quando a gente é solidário, a gente não é só. Esse egocentrismo nosso, a gente converter tudo para o nosso interesse, eu acho que é um grande gerador desse sofrimento. Porque a partir do momento que você tem essas reflexões, que você está aqui para se melhorar, que sua essência é um bem, e se culpando não vai resolver o problema, vai agravar, né? A gente vai quebrando essas coisas. Agora, que isso não é tão fácil, a gente sabe. Porque se é uma coisa milenar, de hábitos anteriores adquiridos em outras existências que a gente já traz, então é um processo lento, é um processo que requer muita reflexão, porque a gente também tem a tendência de se achar o dono da verdade. E a gente sabe que a verdade absoluta não nos pertence. A verdade que a gente tem acesso a uma verdade parcial, né? É tanto que a filosofia ela vive em prol disso, nessa busca dessa verdade, para trazer essas respostas. Eu acho assim, para não fechar, para não falar mais, eu acho que todos nós, de modo geral, porque perfeito é a questão de Jesus, então ele é o único poder. O resto de todos estão aqui no grau de imperfeição, né? É ter essa humildade, de ter esse reconhecimento e de, quando errar, buscar de alguma forma
questão toda, e isso aí é um fato comum à maioria das pessoas encarnadas, é serem crianças emocionalmente se falando. É estarem, como Emmanuel lembrou na mensagem que nós iniciamos o estudo, de serem de fato pessoas que estão mortas no pecado, que estão espiritualmente adormecidas, e que através, por exemplo, aquele que, pelo fato de estar em solidão, cria todo um campo de isolamento social e não se abre as possibilidades de ser solidário com ninguém, ele é vítima dele mesmo. Ele é vítima pela circunstância de prova que a princípio a solidão lhe deu, e é vítima de novo pela forma imatura de não querer resolver e de piorar a sua situação, por se negar a solidariedade ou o convívio fraterno com outros. Mas vejam, o importante de tudo isso é esse fato que é determinante. É necessário acordar espiritualmente. Sofrer e repetir erros e sofrer de novo não vai resolver nunca. A pessoa estará, como Emmanuel também citou, reencarnando e reencarnando durante milênios, com pouco resultado positivo disso. Aliás, essa é a grande razão da vinda dos missionários, dos espíritos elevados à Terra, que sempre houve ao longo de toda a história da humanidade. Porque é que, inclusive o maior de todos eles, o Cristo veio, e porque o seu grande sacrifício, para que a criatura humana ficasse evoluindo através da reencarnação, não precisava ter vindo, não. A reencarnação com sofrimento e muita dor, ao longo de inúmeras reencarnações, resolveria o caso. Então, o sacrifício dos grandes líderes religiosos era justamente para o quê? Acordar espiritualmente a humanidade, despertar ela para um padrão de vida e de compreensão que resolvesse as questões do passado pela vivência do amor, da harmonia e da plenitude. Essa é a razão maior. Mas o que é que normalmente as pessoas fazem com esse esforço de despertamento espiritual ou de autoiluminação? Permitem que o ego engendre suas armadilhas de mentira e de erro para não acordarem espiritualmente. Então a gente vai ter, por exemplo, nos dias atuais, uma grande parte de denominações cristãs que tem Jesus como Salvador e Jesus como tendo pago todos os erros nossos na cruz. E o Jesus, o qual só precisa você acreditar nele, você não precisa fazer mais nada. Você acredita nele e sua situação já está resolvida. O que leva a essa escolha que nós vemos como a armadilha do ego, na qual a pessoa vai querer manter vícios e desequilíbrios, se dizer cristão, que acredita na salvação do Cristo e permanecer sendo a mesma pessoa. E aí depois do outro lado nós vemos agora o grupo dos cristãos reencarnacionistas, dos quais há uma grande área para os espíritas, que o que é que ocorre? E aí vão dizer o quê? Eu vou evoluir pela reencarnação. Quando eu vier e voltar aqui muitas vezes na Terra, aí eu vou me aperfeiçoando. Isso também é outra forma disfarçada do ego. Mentir e fazer com que a pessoa se torne um parasita reencarnado, reencarnando durante milênios, como Emmanuel disse. Então é preciso ter muita atenção, porque tudo aquilo que reforça a manutenção de condicionamentos, de vícios e de instintos significa prisão na matéria, morte do espírito e
armadilhas projetadas pelo nosso ego, que não quer que o nosso eu profundo acorde e que a gente fique sempre achando que precisa reencarnar, no caso nosso, muitas vezes. Muitas vezes até quando? Para que o sacrifício dos grandes líderes espirituais que vieram para a Terra? Precisamos refletir sobre isso, não é? Continuemos. As doenças, porém, são inevitáveis na existência humana, em razão da constituição molecular do corpo, dos fenômenos biológicos a que está sujeito nas suas incessantes transformações. É claro que todo esse campo de fragilidade do nosso corpo físico, que dá campo à sedimentação das doenças, tem uma razão espiritual profunda por trás. Entre outras, de o mais rápido possível nós deixarmos de nos identificar com o corpo físico em deperecimento. Tem, entre outros fatos, o objetivo de fazer com que nós, dando mais campo ao espírito, que não tem nada a ver com a matéria tangível, ter voz nas nossas decisões e na nossa vida. É por isso que nós estamos no corpo fragilizado pelo campo das doenças e do deperecimento natural dele. Então, as doenças são inevitáveis na existência humana e tem esse papel. O papel fundamental, entre outros, é esse. A semelhança do buril agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. Então vejam a função das doenças, a semelhança de um buril, daquele escopo para ir talhando o despertamento do nosso espírito, e a gente pare de estar se identificando com a matéria, despertando as suas potencialidades e brilhando além do vaso orgânico que a encarcera. Então é preciso, e de cada vez mais intensamente, percebermos o nosso corpo físico como uma prisão que limita as potencialidades do nosso espírito, que é uma vestimenta transitória. A percepção daquilo que o apóstolo Paulo já dizia nas suas cartas: devemos nos ver na terra como forasteiros, alguém que está de passagem por um país que não é o seu, um país ingrato e que não é o seu. Mas o que é que ocorre na grande mídia e no mundo materialista? Você é o corpo. Cuide, embeleze-o, faça com que ele projete a realidade que na verdade ele não consegue projetar, porque a realidade principal, inclusive que dá sustentação ao próprio corpo, é o espírito. Mas o espírito, ele é esquecido. Então as pessoas normalmente, quando começam a ter uma aproximação com o espiritismo, e o espiritismo é uma doutrina, dentre outras, riquíssima em conteúdos doutrinários em livros, e que convida muito ao aprofundamento do conhecimento da vida espiritual. Livros, bastaríamos dizer o seguinte: da mediunidade Francisco Cândido Xavier tem pelo menos 470 livros para lermos. Da mediunidade de Valdo Pereira Franco tem mais 250.
Desses 2 médios já dá o quê? Mais de 800 livros. E o que é, e por que é que nós fazemos essa ponte com essa questão do conhecimento? Porque é justamente aí aonde o nosso espírito ganha força, ganha voz, e é preciso gastarmos tempo. Esses livros não serão lidos sem tempo. E quando a gente vai gastar tempo para acordar espiritualmente pelo conhecimento, nós estamos roubando tempo de onde? Do materialismo, dos interesses imediatistas e passageiros. Não haverá como absorvermos a profundidade do Espiritismo sem estar minando o poder que o materialismo tem em nós. E para que a gente faça isso de uma forma mais exitosa possível, a doutrina tem livros que, se a gente for ler durante o dia, certamente precisaríamos de uma existência para lá de 80 anos para dar conta. É isso que eu queria ressaltar. Vamos ver aqui mais um slide. Na área das psicologias, a visão humana é hoje mais benigna do que no passado, considerando o enfermo mental um ser humano e, como tal, prossegue, ainda que momentaneamente tenha perdido a identidade, o equilíbrio com o direito de receber assistência, oportunidade e amor. Aqui na obra Plenitude, no capítulo 2, que estamos na análise do sofrimento, é feita essa referência sobre como na área da psicologia hoje as pessoas que são portadoras de doenças mentais graves têm uma diretriz e um amparo dentro da própria psicologia que antigamente não tinha, né? Aonde mesmo nos casos, por exemplo, de pessoas com problemas esquizofrênicos, da perda da identidade, do ego atual, elas recebem, tanto na área da psiquiatria como da psicologia, amparos, os melhores possíveis, para o êxito das terapias que lhes são ministradas, amenizando os sofrimentos. Pois não? Com relação a pessoas que não têm distúrbios psicológicos, mas têm problemas mal resolvidos, pessoais, que, vamos dizer, se auto-assumir na sua sexualidade, e recorrem à terapia, anos e anos e anos e anos. Quer dizer, esse retorno dessas análises, em que vai ser positivo para aquela pessoa, porque da minha, assim, na minha maneira de pensar, e você aí, como é mais aprofundado nessa área, as questões são muito profundas, né? E a psicologia tradicional, ela ainda não está, de corrigir se eu estiver errado, acatada no avanço pessoal, a visão. Porque Joana, ela vai no âmbito, vai na casa, né? Exatamente. E você fica com essa tradicional. Você fazer aquelas sessões, como se de repente você fizesse uma fórmula mágica para resolver o seu problema. Onde você tem que descobrir a causa. Mas essa causa está além do tradicional. Eu, conversando com uma determinada pessoa, e ela veio nessa situação.
Certo. Né? Em que ele me disse que o parceiro faz terapia há 20 anos. Certo, muito e bem. até agora não buscou a solução para esse problema. Aí eu me questionei, em que isso vai ajudar? Certo. Há algumas obras, principalmente do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que analisa, pela mediunidade de Divaldo Franco, as doenças na área mental, como a esquizofrenia, as paranoias, os problemas graves na área do psiquismo, como sendo, inclusive, a própria doença já uma forma de tratamento, na qual o espírito, mesmo estando num nível de alienação mental grave, o sofrimento que repercute em termos de consciência para ele, já é uma forma de limpeza para o seu espírito. Em termos de psicologia, diríamos de catarse, mesmo sem ser expressa de forma coerente pela palavra. Então nós somos levados, dentro da pergunta que você fez, a encarar que mesmo em uma terapia prolongada, a nível de sessões com psicólogo ou um psicanalista mesmo, e não apresentar aparentemente um resultado exitoso, essas sessões não deixa de estar sendo aí resolvido em termos sutis questões graves para aquele espírito. É claro que nós aprendemos com a revelação espírita que a utilização dos recursos psiquiátricos associados com as terapias espirituais, como o passe, a água fluidificada, a ajuda em termos de socorro desobsessivo, repercute de uma forma muito positiva a recuperação de doentes psiquiátricos. Mas sabemos também que quando esses recursos não são buscados, ou por ignorância, ou até mesmo por preconceito, a doença por si só representará a terapia necessária ao reequilíbrio daquele espírito. Então precisamos ver, como estamos estudando hoje, a doença, a dor e o sofrimento como espécie de buril, de um burilamento que alcança não só o nosso corpo físico, alcança também o nosso corpo psíquico e espiritual, na medida em que são resolvidas questões que de outro modo não alcançariam resolução. Então é isso que eu posso lhe dizer sobre essa situação desse conhecido seu. Na verdade, está havendo um tratamento sutil, indireto, mas sem dúvida nenhuma real para a recuperação dele. Vamos aqui para mais um slide. Multiplicaram-se, lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais, comportamentais, na área psicológica, nascendo a chamada geração neurótica, perdida no mare magno das vítimas do sexo em desalinho, das drogas alucinantes, da violência e agressividade urbanas, do cinismo desafiador. Texto bem forte, né, de impacto, para que a gente reflita sobre essas questões tão atuais. Então, não obstante os avanços na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, lamentavelmente os distúrbios existenciais e comportamentais têm ampliado-se muito, nascendo essa chamada geração neurótica, essa que nós estamos agora. Perdida, o que é o mare magno? Uma grande quantidade em tumulto das vítimas do sexo em desalinho, das drogas alucinantes, da violência, da agressividade urbana, do cinismo desafiador. Vejam só como é a questão. A grande problemática dos dias atuais que nós estamos vivendo é aquela projetada pela Organização Mundial da Saúde, que é os distúrbios mentais, dos quais a depressão alcançará índices cada vez mais alarmantes, tendo por consequência um aumento absurdo de suicídios.
porque a grande causa, mais de 90% dos suicídios, são provenientes de distúrbios mentais, dos quais o principal é a depressão. E pelo alarme que já é dado, e nós temos ouvido isso em termos de comunicações pessoais, onde eu chego, eu só vejo, parece uma coisa, a gente me contando de casos de suicídio que houve, ou em Caruaru, aqui por perto, que têm sido divulgados nas rádios. Ontem aqui mesmo, foi aquele menino André que citou sobre o que ele tinha ouvido na rádio. E agora, inclusive, nós fazíamos essa observação de que a divulgação desses suicídios nas rádios ou nas redes sociais acaba se tornando estimulador a novos suicídios, porque não é dado, em termos de esclarecimento, essas notícias para o amparo ou orientação de quem esteja passando por problemas similares, mas é colocado apenas o fato em termos estarrecedor e que indiretamente faculta, incentiva outros que estão com problemáticas similares a tentar se matar. Então está havendo um alarme absurdo em termos disso. E por quê? Por causa dessa geração neurótica, perdida no mare magnum das vítimas do sexo sem desalinho, das drogas alucinantes, da violência e da agressividade urbana, que é o resultado direto de quê? De um mundo materialista, utilitarista, projetado para o imediatismo da vida, aonde são colocados no chão os valores morais, espirituais, de família e de respeito. Aí a necessidade, a gente está vendo aí, que são as causas determinantes de muitos suicídios, é justamente a gente voltar a seus valores. Pode usar o microfone? Não no sentido retrô, mas vamos dizer assim, na minha época, e eu sou uma pessoa com quase 60 anos, eu jamais queria ser aquele professor. O professor era uma autoridade na sala de aula. Bom dia, posso entrar, com licença. Quer dizer, educação familiar, que é essencial, né? Uma base religiosa, independente da religião que seja, é também muito, eu acho que eu disse, o que eu vejo hoje nos jovens, eu queria até pelos meus sobrinhos, alguns, não todos. Na turma do nem estuda, nem né? Quer dizer, não tem um objetivo maior, um esforço maior. Os pais, alienados, fora do contexto real, né? Prejudicando mais ainda a educação daqueles filhos. E eu acho assim, família é a base de tudo. É a certa marca da sociedade. Ninguém pode contestar isso, eu acho, racionalmente. Porque se você vive uma família equilibrada, né? Uma família que direciona você para o bem, como diz o Santo, você tem seu filho, até já tinha falado sobre isso com ele. E não põe limites no seu filho, por exemplo. Hoje a internet é uma coisa livre. Você se deixar um adolescente, ele fica o dia todo na internet. Você não determina horários, você não determina atividades. Quer dizer, ele saber que tem pai e não um amigo, no sentido de convivência com o que ele quiser fazer. Tem que ter essa autoridade. É assim, eu estou falando com ele. Você com ele. Em realidade, essa causa maior, e é isso que nós temos estudado aqui, é o quê? É a ausência de bases espirituais de compreensão da vida. Então, todo o campo de movimento e de incentivo da sociedade que vincula ao consumismo, ao materialismo, acaba naturalmente afastando o vínculo com os valores espirituais, e entre eles estão os da família.
Então, essa questão aqui citada da vítima do sexo em desalinho é também um resultado proveniente da forma contextualizada no desequilíbrio do materialismo e do imediatismo. Por quê? As pessoas cada vez mais vivem aquilo que chamam de relações líquidas, que não têm solidez, nas quais se aprendeu tanto a se dar um valor exagerado a objetos e coisas, que acabou se transformando os relacionamentos e as pessoas em coisas e objetos. E quando o uso não é mais adequado, simplesmente se descarta. Por trás de tudo isso está a forma do desequilíbrio na área da sexualidade. Então é todo um campo, diríamos assim, absurdo, que antes poderia estar situado em um país ou em um continente e que agora é toda a humanidade. É por isso que se fala tanto em fim do mundo, né? Em haver o tal data limite, né? Porque, na verdade, em termos catastróficos, há padrões de desequilíbrios intensos em todo o mundo. E o desequilíbrio espiritual e emocional das criaturas humanas é a base do engendramento dos desequilíbrios da natureza, dos processos catastróficos. Essa aí é a questão. Vamos aqui para mais um slide. À vontade. Sim. Jovem, né? Na adolescência, despertou interesse pelo mesmo sexo. Nisso, desequilibrou-se em relação aos estudos, já está na universidade, convivendo também com esse grupo afim. Daí, pulou para a droga, não a droga ilícita, maconha, mas não a cocaína ou crack, mas como desencadeamento, quer dizer, saiu nessa sequência. Aí fica a pessoa querendo cobrir suas carências, achando que vai resolver com esse contexto, e não vai. Aí por isso que você, como está bem na área do suicídio, vê que está havendo muitos suicídios entre jovens, justamente por esse vazio, né, existencial. Não tem aí a questão familiar, a questão religiosa, não aquela religiosa, você tem que ser dessa religião, ou não respeitar se a pessoa não quer ser religiosa, a pessoa é até mais ter princípios e coisas boas, positivas. Quer dizer, eu vejo esse desencadeamento. Aí a pessoa perdida. E você aí fica nesse contexto, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? Aí chega, tenta conversar com a pessoa, orientar, mas a pessoa não solta. Chega um momento que você diz, eu só posso falar, para que um dia a pessoa desperte. Ou não cometa um ato desse, suicídio. A gente vê toda essa sequência de situações que tu citaste como surgindo espontaneamente das reais tendências e naturezas que esses espíritos trazem, né? Porque, vejam, independente de escola ou de faculdade, há pessoas aí, alguns alunos profundamente estudiosos, que não estão em grupos de baladas e nem estão em grupinhos que saem juntos para noitadas, e que muitas vezes se dedicam durante todo o curso superior e se tornam realmente engenheiros e médicos excelentes. Então a gente sabe que por trás de tudo isso, o que há é um passado espiritual de distúrbios e de desequilíbrios que encontra os seus anexos nas escolas e onde a criatura humana faz grupos. Não devemos nunca ver essas pessoas como vítimas desses grupos. Eles são os próprios fomentadores dos grupos. E nem vítimas do vício, eles são os próprios fomentadores. É por isso que encontra as suas conexões. Poderia ser na igreja, na escola, onde estão. Agora, por outro lado, é claro que
O materialismo que é engendrado pela mídia, pelos meios de comunicação em massa, tem o seu campo de influência que alcança todos eles, estimulando eles a querer, como Joana de Ângeles coloca, o hedonismo, o imediatismo, querer aproveitar agora porque é jovem a vida, aproveitar em termos de desequilíbrios e de vícios, né? O que julgam ser aproveitar. Vamos aqui para mais um slide. Vai ser o último que nós iremos analisar hoje. Esse capítulo será concluído no próximo estudo. O próximo estudo vai ser no dia 20 e deverá ser às 14 horas. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso com vibrações deletérias, que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades. Enfermidades essas que depois são as engendradoras do sofrimento, que irão dar origem ao sofrimento. Então vamos analisar a partir das primeiras linhas. A conduta moral e mental dos homens quando cultiva emoções de irritabilidade, ódio, ciúme, rancor, impregna o organismo, o sistema nervoso com vibrações deletérias. Então isso hoje mais do que nunca é um fato comprovado cientificamente. Se nós estabelecermos hábitos de irritação, de ciúme, de ressentimento, nós, a partir das energias elétricas que o próprio pensamento tem, vai atuar no sistema nervoso, vai atuar no sistema imunológico e vai abrir campos a doenças. Por outro lado, como aqui é dito, as energias saudáveis abrindo o campo para a instalação das enfermidades. É claro que esse trabalho de ressignificação de valores, quando nós damos maior campo ao espírito imortal, vai nos ajudar muito na superação dos condicionamentos emocionais do passado, de desequilíbrios, como são esses que aqui são citados, do ódio, do ciúme, do rancor. Todos eles, claro, são partes integrantes do egocentrismo que vivemos durante diversas encarnações. Mas agora nós estamos aqui para ressignificá-los de vez. Se através do conhecimento libertador do Espiritismo, do trabalho do despertamento da consciência que esses estudos de Joana nos propiciam, nós ainda acharmos campo para a manutenção das emoções de desequilíbrios, estamos fritos. Porque nós seremos alvo daquilo que Emmanuel coloca no livro O Consolador. Há um tempo atrás eu me referi a isso, mas agora está dentro do contexto do nosso estudo. Emmanuel chama e explica algo que na Bíblia é colocado como o pecado contra o Espírito Santo. Pecado que não teria resgate, resolução. Porque há aquela passagem bíblica que diz, né? Todos os vossos pecados serão perdoados, exceto aquele que pecar contra o Espírito Santo. E Emmanuel comenta no livro O Consolador que esse pecado é o quê? É a consciência esclarecida, o espírito com entendimento de uma questão da sua vida, e que ele vai de encontro à própria consciência para continuar numa prática ou num vício ou num desequilíbrio que intimamente ele sabe que não deve mais cometer. Vejam que situação. E a pessoa insiste em cometer.
Isso significa que dentro de nós, através de um mecanismo autoavaliativo, esse tipo de erro, a consciência nossa diz assim: isso você vai ter que resolver, não vai ser nessa vida não, porque você está indo de encontro com a sua consciência. Isso é um pecado, entre aspas, impagável na encarnação atual, e que significará consciência de culpa, que infelizmente nós temos muitos os relatos dos espíritas desencarnados que expressam através da mediunidade de Valdo, até mesmo do Chico, desequilíbrios e sofrimentos inenarráveis da consciência esclarecida, mas que não deu valor àquilo que poderia ter resolvido, e leva para o mundo espiritual questões que eram para ter sido sanadas de uma vez por todas aqui. Então é preciso sabermos e estarmos atentos a isso. Na medida em que o esclarecimento profundo da vida espiritual vai nos envolvendo, nós somos chamados cada vez mais a ter uma pauta de atitude e de comportamento aonde a superação do sofrimento e das dificuldades se dê de forma espontânea, por estarmos agora identificados com o bem maior, que é a prática do amor e da caridade. Se de fato estamos identificados com o bem maior, enfrentar os hábitos e condicionamentos de dor, de sofrimento, de infelicidade do passado, torna-se, sem dúvida nenhuma, mais fáceis, desde que a gente o queira. Que um dos problemas, finalizando aqui esses comentários, que nós precisamos ainda trabalhar muito em nós, é de fato querer. Porque não poucas vezes nós expressamos uma intenção de mudança, mas que não ganha vínculo de vontade em querer mudar. E quando essa vontade ela não é desperta, os condicionamentos ganham e a gente repete os erros. Não é por isso que, finalizando aqui esses comentários, existe tanto aquela situação onde as pessoas que ao se casarem e os casamentos não darem certo se divorciam, e aí quando se casam de novo encontram os mesmos erros do cônjuge anterior no novo cônjuge e diz: meu Deus, como é que isso é possível? Eu não aguento esse tipo de situação. E aí se separa e muitas vezes ainda se casam de novo e novamente são surpreendidas, até que diz: não tem jeito não, agora é me acostumar. E na verdade o que houve nisso tudo, sabe o que foi? Foi não ter aprendido nada com cada experiência errada que houve, e que poderia, se tivesse refletido, analisado e desejado não repetir erros, não ter dado alvo a fracassos esposalícios repetitivos. Assim se dá também nas nossas escolhas pessoais, em diversas outras áreas, onde a gente precisa muito utilizar as situações que nos foram adversas como modeladoras de melhoria no nosso comportamento e de não repetição de erros. Vamos então para a prece de encerramento. Esse tema nós iremos concluir no próximo estudo. Pedir aí a nossa irmã Lúcia para ser a intermediária da prece para nós.